Shabbat Shalom. Estamos entrando na nossa 14ª aula teológica. Hoje nós vamos entrar, como já havíamos prometido, no nosso livro, que nós iniciamos a trilogia, e hoje nós vamos iniciar falando sobre a religião de Moisés, quando na Babilônia os fariseus iniciaram uma mudança. Então, vamos aguardar as pessoas chegando, isso é muito importante. E a aula de hoje seria interessante você assistir até o final. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. O nosso propósito é um só. O nosso propósito é esclarecer. Nós não estamos aqui para discutir religião, nós não estamos aqui para discutir preferências. O nosso propósito é estudar a Torá, estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para que todos juntos possamos chegar a uma compreensão da vontade de Deus para nossas vidas. A nossa ideia, em hipótese alguma, é criticar judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Nós não temos esse propósito. Pelo contrário, o nosso objetivo é ser um canal de informação, isento de qualquer paixão pessoal. Quem já me conhece, né, sabe da nossa história, nós já nascemos num lar cristão até os 30 anos, conhecemos de perto, quase fizemos a conversão no judaísmo ortodoxo, isso há mais de 20 anos atrás. Naquele momento, no Brasil não existia ainda judaísmo messiânico e judaísmo nazareno, o que existiam eram missões judaicas. Nós participamos, iniciamos uma participação na missão judaica, que ficava dentro de uma igreja batista, no centro de São Paulo. Era a missão Shemolã, a qual hoje nós mantemos esse nome em nossa Beit, nossa congregação. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, fizesse as suas perguntas, as suas dúvidas, não deixe ficar na sua cabeça. Nós estamos aqui para responder. Agradeço também que nós tivemos uma grande visualização do vídeo da semana passada, foi excelente. O vídeo de sábado também foi espetacular, foi graças a Deus. Os dois vídeos passaram de 1.400 visualizações. Isso é muito bom, porque 1.400 pessoas estão conhecendo uma opção de fé. Nós não estamos oferecendo uma religião. Nós estamos oferecendo uma visão que você possa entender. Já entrou algumas pessoas, então é o momento de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, né? Aqueles que já conhecem, esse é o número 1 da trilogia, é o nosso primeiro livro. Nós já estamos trabalhando no número 2, o número 3 está praticamente pronto. Nós estamos trabalhando em revisões. Por quê? Para que nós possamos chegar a este livro, nós trabalhamos em cima desse, a Torá oral dos fariseus. Nós trabalhamos com esse livro, o Messias antes de Jesus. Então esse livro aqui traz vários Messias que surgiram, cerca de 20 Messias, não é? Nós temos esse livro também muito interessante, o Shabat, Dia de Eternidade, de Ariel Kaplan, nós estudamos bastante. Esse aqui, com certeza, é um dos melhores livros que eu já li, que é o Flávio Josefo, Uma Testemunha no Tempo dos Apóstolos. Me ajudou muito também na formação daquele livro. E, finalmente, esse livro, O Ciclo do Ano Judaico, todas as festas bíblicas.
após estudar esse livro, se você quiser dar uma olhada, está aí, nós descobrimos que o judaísmo tem celebrado a maioria das festas bíblicas fora da data. Esse ano está coincidindo. Se você entrar no site do Rabat.org, você vai ver que eles colocam sempre, por exemplo, o primeiro dia do mês, eles colocam 2 dias, porque eles não sabem qual é o dia certo. As festas, eles colocam 2 dias também, porque eles também não sabem. Porque Hilel II, você vai encontrar nesse nosso livro. Hilel II, ele, no século IV, ele abandonou o calendário bíblico lunar e adotou o calendário fixo babilônico. Desde a época de Babilônia, esse calendário fixo ele era comparado com o calendário bíblico lunar. A diferença é que o calendário bíblico lunar tem que ter a visualização da lua nova. E como eles estavam na diáspora, no exílio, havia uma certa dificuldade. Só que essa dificuldade deixou de existir porque os caraítas, no século VIII, voltaram para o calendário bíblico. Depois que os romanos deixaram de governar Israel, Palestina, muitos judeus voltaram. E, mesmo assim, até hoje, eles permanecem seguindo esse falso calendário babilônico. A festa de Shavuot, existe uma diferença entre 2 a 8 dias, pelos cálculos do judaísmo com relação aos cálculos bíblicos. Hoje é o dia 2 do 6º mês. A Bíblia, ele só nos dá nome para um mês, que é o mês de Abib. O único dia da semana que tem nome é Shabat. Os demais é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, que é Shabat. E o único mês que tem nome é o primeiro mês, que é normalmente entre março e abril, que é o mês de Abib ou Aviv, como você preferir. Todavia, quando os judeus retornaram da Babilônia, eles começaram a chamar por nomes babilônicos, né? E, infelizmente, hoje, ainda pessoas que seguem, né, ou acreditam estar seguindo o Messias, estão adotando o nome, por exemplo, esse mês eles chamam de Elu. Hoje eu vi várias postagens saudando o mês de Elu. Nós estamos no 6º mês. Dentro de 29 dias, ou agora 28, nós estaremos entrando no 7º mês, na festa das trombetas. Percebam, a festa das trombetas não é Rosh Hashanah, não é Ano Novo. Por que não é Ano Novo? Porque não faz o mínimo, não tem a mínima lógica celebrarmos o Ano Novo no meio do ano. Aí vem aqueles especialistas em besterologia e diz, não, tem o ano bíblico, o ano civil, o ano religioso, o ano político. Umas enrolações que não fazem sentido, sendo que a Bíblia é clara, dizendo, este, falando de Abib, o primeiro mês, vos será o primeiro mês, que é o mês de Pêssar, da Páscoa, mês de Hamatzot, da festa de sem fermento. Então a Bíblia nos diz, nos orienta, que o ano novo é no ano novo, no primeiro mês. Só uma pessoa que tiver um probleminha, uma disfunção cognitiva, vai celebrar o ano novo no meio do ano. Não faz o mínimo sentido. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas seguem a manada, né? E você vai encontrar nesse livro explicando exatamente por que este equívoco. Ontem, quando recebemos a confirmação de Jerusalém do surgimento da Lua Nova, nós fizemos algumas postagens. Fizemos uma postagem do rabino Nehemiah Gordon, caraíta, e do pastor Michael Root, que há mais de 40 anos tem um ministério voltado para as raízes hebraicas da fé.
E se você dar uma olhadinha nas minhas postagens, você vai ver que o ano que está lá é 6.020, não 5.780. Então, no nosso livro aqui também, nós explicamos por que nós não estamos em 5.780. Foi outra manipulação, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que mudaria os tempos, o calendário e as festas religiosas. Então, o nosso propósito é mostrar para você que existe uma alternativa de você servir a Torá, obedecer os mandamentos de Jeová, do Eterno, sem seguir dogmas, sem seguir ismos. Mas as pessoas, elas vivem no cristianismo. Quando elas descobrem as suas raízes hebraicas ou judaicas, como você preferir, para mim não faz a mínima diferença, essas pessoas, elas querem se apegar a um sistema religioso. E por incrível que pareça, eu conheço pessoas que saíram do cristianismo, vieram para o judaísmo messiânico, do judaísmo messiânico foram para o judaísmo ortodoxo e agora estão no islamismo. Outros fizeram o mesmo percurso, foram, e hoje está no budismo, no hinduísmo. Então, o ismo é uma coisa que atrai muito as pessoas. Elas têm uma necessidade de ficar sob os dogmas de uma religião, quando nós temos que ficar seguindo a palavra do Eterno. Se você encontrar de Gênesis ao Apocalipse algum versículo bíblico que sustente que o ano novo de Israel é no meio do ano, eu peço que você faça uma live e diga: esse homem, Laércio da Xemolã, é um falsário. Está aqui a prova. Eu quero ver isso. Porque eu já li de trás para frente, de frente para trás, do meio para cá, do meio para lá, não achei. E fica um pouco esquisito eu desejar para você um feliz ano novo no meio do ano. Eu já estou ficando meio senil. Os cabelos brancos estão aparecendo, já estão aparecendo por aqui. Mas não cheguei a esse ponto ainda. Mas por que isso, irmãos? Porque as pessoas são manipuladas. As pessoas têm sido levadas, elas não param para pensar, elas não param para refletir. Então, queridos, o nosso estudo de hoje, ele tem um único objetivo: mostrar para você que existe uma alternativa de você servir a Deus sem servir a esses ismos. Nós vamos fazer uma pequena viagem até a Babilônia. Imagine você, se você conseguisse entrar numa máquina do tempo e fosse até a Babilônia, por volta de 500 e pouco antes de Cristo. E lá, você é cativo. Você foi levado cativo para aquelas terras. Em Jerusalém, provavelmente, talvez, quem sabe, você era um proprietário de um patrimônio, de uma empresa, de um comércio, sei lá, o que que era. E agora você se vê na Babilônia, cidade gigantesca. Jerusalém não chegava aos pés da Babilônia. E você tem que recomeçar a tua vida do zero. Foi assim que aconteceu com os cativos que saíram de Judá. Os príncipes foram levados para o palácio e lá eles serviriam como servidores públicos. Tinham um emprego garantido. Mas as pessoas físicas, elas tinham que recomeçar do zero. Elas não falavam a língua da Babilônia, que era o aramaico. Elas falavam hebraico. Tinham dificuldade para a comunicação. Tinham dificuldade para conseguir recompor a vida. Foi nesse quadro que nasceu as sinagogas. A sinagoga, é importante lembrar você, que ela não tem nada a ver com o templo de Jerusalém. Ela não tem nada a ver com a igreja. O propósito da sinagoga era dar um ponto de referência para o povo judeu. Então, ali no Shabat, eles se encontravam
faziam seu quiduche com vinho, com pães, e começaram a aproveitar aquele momento e estudar a Torá. Então, a sinagoga passou a ser um centro de encontro daquele povo. Existe até hoje, todos os povos que migram, eles acabam criando um centro de encontros. E a sinagoga nasceu desta maneira. E ali começam as discussões e as dúvidas. Por quê? Eles ficariam 70 anos. Ou seja, a maioria dos judeus que saíram e foram levados cativos para a Babilônia, morreram na Babilônia, não voltaram. Eram 70 anos. Se a pessoa tinha 20, quando fosse voltar, teria 90. A maioria das pessoas morriam aos 50 anos, 40, 50. Era muito raro uma pessoa chegar a ter uma idade avançada naqueles dias. Anteriormente, sim, mas nos dias da época da Babilônia já os anos de vida eram bem menos. E aí o que acontece? Eles estão ali precisando ter eles não sabiam mais o que fazer. Então a sinagoga foi fundamental para manter a unidade. O profeta Ezequiel, ele tem um texto que acho lindo. Ele diz assim, mas é triste, mas eu acho lindo a expressão poética. Ele diz assim: nós sentávamos à beira do rio Quebar e chorávamos com saudade de Sião. Então o povo judeu realmente eles tinham saudade. E os filhos que foram nascendo na Babilônia ouviam dos pais sobre Jerusalém, sobre Judá. E aquilo fazia, eles ficavam saudosos. Aqueles que conheciam queriam voltar. Aqueles que não conheciam queriam conhecer. E a sinagoga, ela foi fundamental para manter a unidade do povo. Todavia, ela foi o berço das seitas judaicas. Né? No nosso livro, quem já leu, quem vai ler, ele vai perceber que aqui eu falo das principais seitas. Quando eu falo das principais seitas, algumas se destacaram, outras ficaram ali, né, pelos lados, não tinham muita experiência. Mas, lá nos rios da Babilônia, quando eles se assentavam, ao sábado, eles choravam, eles cantavam. A saudade era muito grande. Porque, de qualquer forma, eles eram cativos da cidade, eles eram prisioneiros. Eles tinham liberdade, mas eles tinham saudades, né, de Israel, de Judá. Infelizmente, o que aconteceu? Algumas coisas começaram a perder o rumo. Primeira coisa, a apostasia começou a adentrar neles. Eles começaram a ver coisas maravilhosas na Babilônia que começou a encher os olhos. A ciência da Babilônia era muito interessante. Por exemplo, a Bíblia nos dá a questão, né, de pôr do sol, pôr do sol. Influenciados pela Babilônia, começaram a mudar as vigílias do dia e da noite. Outra coisa, nós não podemos esquecer também. O povo que estava ali e queria retornar a Jerusalém, a maioria havia nascido na Babilônia. E eles não tinham conhecido o templo. Eles não tinham conhecido o grande poder de Jeová. E, de repente, o que aconteceu? Eles começam a ter contato com aquelas deidades, com aquelas divindades. No 7º mês, na Babilônia, se celebrava, no dia 1º do 7º mês, se celebrava uma festa ao patrono, a uma divindade babilônica chamada Marduk. E nesse dia, então era um dia muito festivo. Era como o Réveillon, né, aqui no Brasil. E lá nesse dia era um dia especial. E os judeus começaram a ser influenciados e começaram a participar
daquelas festas. Então você percebe que eles começaram a se entrosar com os costumes da Babilônia. Mas lá na sinagoga começou a acontecer uma coisinha interessante, que é bom frisar para vocês. Se você abrir a Bíblia não dá especificação exatamente como deve ser observado o sábado. A única proibição seria fazer fogo. Os rabinos começaram a discutir o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito no sábado. Aí vai nascer a famigerada Torá oral. Essa famigerada Torá oral nasceu assim. Eles começaram, então, a discutir como realizar, né, um culto sem o templo. Como guardar o sábado, de que maneira celebrar as festas. E aí também, paralelamente, nasce o acompanhamento do calendário babilônico, que diferenciava do calendário bíblico lunar. Então você vê que lá na Babilônia, o embrião da apostasia começa a nascer de uma forma tênua, de uma forma pequena, mas começa. E aquilo vai crescer, vai tomar corpo. E aí começa a se discutir a questão de como utilizar o corte de cabelo, por exemplo. Surge a questão do peotes. Vai surgir a questão do tefilim, aquela caixinha que eles colocam na cabeça e no braço. Então, muitas coisas vão começar a ser modificadas. Só que o que acontece? Todo judeu sabe que não se pode acrescentar nada à Torá. Em Deuteronômio nós temos: nada acrescentarei e nada tirareis. Aí surgiu uma brilhante ideia de alguém. Que Moisés, além da lei escrita, da Torá escrita, da lei escrita, foi dado a ele uma lei oral. E esta lei foi passada de geração em geração. A Bíblia não cita isso. Em lugar algum, nas Escrituras Sagradas, dá sustentação a uma lei oral. Isto é mentira. E é condenado, porque em Deuteronômio diz que não posso acrescentar e não posso tirar. Em Apocalipse também. Não posso acrescentar e não posso tirar. Jesus e Yeshua, em Mateus capítulo 15, quando foi contestado pelos fariseus, criticando os seus discípulos pela questão da lavagem das mãos, e ele disse, os fariseus disseram, que os seus discípulos transgridem por não observar a lavagem das mãos. E Yeshua diz, e vocês transgridem a lei de Deus por seguir a tradição dos seus antepassados. Agora há pouco mesmo eu estava vendo uma postagem de alguém falando sobre Mateus 23. Se você vai ler Mateus 23, versículo 1, você vai ver que ali é meio confuso. Lá diz mais ou menos assim, na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus. Fazei tudo o que eles vos disser, mas não ajam como eles agem. Então, vem uma pergunta que não quer calar. E essa pergunta me chama a atenção. Vou até pegar a Bíblia para ser mais claro. Me perdoe. Eu não ia entrar nesse assunto, mas me chamou a atenção. Mateus 23. Eu estou com a versão Thompson, do Almeida. E essa versão aqui me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque ela fala uma coisa que diz assim, presta bem atenção. E então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem.
mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Aí fica complicado. Primeiro, ele diz que eu tenho que fazer tudo o que os fariseus mandarem fazer. Mas não posso segui-los, porque eles dizem, mas não fazem. No versículo 33 de Mateus 23, vem a seguinte citação: serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Ou seja, Yeshua está dizendo que eles não têm como escapar da condenação do inferno, porque eles transgridem a lei de Deus, porque eles observam essa lei que eles criaram. Aí alguém pode dizer, isso é um enxerto. Não, não é um enxerto, é uma má tradução. Hoje, nós já sabemos que existe uma tradução de Matatiya Hu, Ben Shantop. Essa tradução, ela diz ao contrário, não diz isso. Diz assim: na cadeira de Moisés está sentado. Praticai, aliás, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ponto. Fazei tudo o que Moisés disse, mas não faça o que os fariseus fazem. Em primeiro lugar, aquela cadeira era dos juízes, e os fariseus não poderiam sentar naquela cadeira. Em primeiro lugar. Você se lembra que Yeshua, quando foi a Nazaré, ele sentou nessa cadeira? E foi expulso de lá? Ele podia sentar, porque ele virá julgar a terra. Viu a ligação? Então essa tradução é tão clara quando diz assim: fazei tudo o que Moisés disse, mas não façam o que os fariseus fazem. Em Mateus 15, diz que eles transgridem a lei, a Torá, por causa das tradições. Então nós vamos vendo que há um confronto de ideias. Mas toda esta lei oral, tudo isso veio de onde? Da época, vamos voltar lá para a Babilônia. Agora estão na Babilônia. E lá na Babilônia, eles estão perdidos. Os mais jovens nunca estiveram em Jerusalém. Os mais velhos estão subjugados pelo exílio. E agora, então, naquele culto da sinagoga, eles vão criando. E, de repente, a sinagoga, que era um ponto de encontro, passa a ser um lugar de estudos. Não era uma estivá e nem uma escola de profetas, mas passa a ser o quê? Um local de estudos. Flávio Joséfo, ele cita que em Judá havia cerca de 4.000 sinagogas. E existia apenas 6.000 fariseus. Ou seja, as sinagogas não eram só dos fariseus. Todos as seitas daquela época, que eram em torno de 20, mais ou menos, aos sábados iam se reunir na sinagoga. Iam saduceus, fariseus, betusianos, herodianos, zelotes. Os que não iam eram os essênios. Os essênios saíram fora, foram para o deserto. Existiam outras pequenas seitas e subdivisões, né? E eles se reuniam no sábado, e ali no sábado eles começavam, então, a discutir aspectos da religião. Só que começou o distanciamento, me perdoe. Começou o distanciamento da Torá, dos ensinos de Moisés, e agora são incorporados os estudos dos rabinos, os chamados sábios. Por que eles eram chamados de sábios? Porque o judeu comum, ele não sabia como observar a Torá. Ele não sabia como fazer, como matar um animal da forma correta para que o sangue saísse. Ele não sabia fazer, cacherizar a carne.
Ele não sabia como fazer um zit-zit, né? Ele não sabia como fazer uma reza. Ele não sabia, era um povo comum, simples. E agora os rabinos começaram, então, a serem mestres. E começaram a ensinar. E até hoje eu tenho visto as pessoas dizendo os nossos mestres, os nossos sábios. E realmente tem homens muito inteligentes, muito sábios. Eu não digo que não tenha, tem. Mas como eu disse no início do nosso estudo de hoje, o nosso propósito não é criticar nenhum movimento religioso. Nós não estamos preocupados com o judaísmo, nós não estamos preocupados com o cristianismo, com o judaísmo messiânico, nada disso. Nós queremos ter uma alternativa para servir ao Eterno, servir a Jeová, sem ter que seguir princípios de homens. É isso que nós precisamos perceber. Eu não posso servir. Será que eu não consigo servir ao Deus bendito sem ter que seguir regras humanas? Há poucos instantes eu falei que havia em Jerusalém cerca de 4.000 sinagogas. E vocês sabem por quê? Porque os sábios decidiram que você não poderia andar mais que 1 milha. Então as sinagogas estavam distantes uma da outra 1.200 metros. Por isso que havia tantas. Se você vê Jerusalém, não cabia tanta sinagoga. Outra coisa, aí vão criando outros laços. Como que eu poderia quebrar esta regra, que não é bíblica? Então eu poderia andar até 30 quilômetros, desde que eu fosse na tua casa, ficasse um pouquinho, parasse, andasse mais 1.200 metros numa outra casa e assim por diante. Então foram criando maneiras de burlar a lei dos rabinos. E aí vai nascer o famoso Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Eles só foram para um livro, virar livro, por volta do século IV, mais ou menos, para competir com os evangelhos e as cartas de Paulo. Antes disso era só oral. Ah, o nosso sábio falou tal coisa. Aí foram juntando, foram criando. Então, durante alguns séculos, foi nascendo o que é o Talmud. Eu não aconselho você ler toda a obra, a não ser que você tenha estômago, porque tem tanta coisa ali fora de propósito, tem coisas bacanas, coisas boas. Mas tem umas coisas ali que não fazem sentido. É meio distonante, não é uma coisa, você vê que não há uma inspiração divina. Mas há sim uma inspiração humana. O homem, ele tem uma tendência natural a querer criar regras, a querer criar proibições. E nós não podemos fazer isto. Nós não podemos ir além do que está escrito. Se você já veio aqui na nossa congregação, se você participou de algum grupo nosso na rede social, você vai poder confirmar comigo. Eu sempre falo a mesma frase. Está escrito aonde? Ah, não está. Então não vou nem discutir. Não está nas Escrituras Sagradas? Eu não vou discutir sobre isso. Ah, mas lá a Escritura diz que já tem que fazer assim, assim. Está onde? Aí a gente vai lá e verifica. Se estiver escrito, nós vamos obedecer. Se não tiver, nós não vamos perder tempo com isso. Porque no meio do povo, da Techuvá, da restauração, e mesmo no meio evangélico, tem surgido tanta asneira, tanta bobagem. Tipo, não posso falar amém, não posso falar aleluia, não posso falar Jesus, não posso celebrar aniversário. Gente, foca na Torá. Foca nas escrituras sagradas. Foca nos ensinos de Yeshua. Foca nos ensinos de Paulo. Aí talvez você diga, ah, mas Paulo era contra a Torá. Aonde? Ah, você não leu lá em Gálatas? Ele chega a dizer que a lei é um lixo. Lê direito, meu irmão. Paulo diz que as obras da lei é um lixo.
E sabe o que é esse Obras da Lei? Era o precursor do Talmud. Esse livro foi achado entre os escritos dos manuscritos do Mar Morto. É um livro chamado Obras da Lei, mas não tem nada a ver com a Torá. Paulo está falando deste livro. Não está falando da Torá, porque senão ele seria senil, seria maluco. Como é que ele pode falar uma coisa dessa e em Romanos, a última frase, praticamente, deixa eu ver aqui. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 31, olha só essa frase. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Aí em Gálatas vai dizer que não presta, que não tem que guardar a lei, coisa nenhuma. Seria ele doido? Claro que não. São coisas diferentes. Aqui ele está falando da lei de Deus. Como Jesus, Yeshua, disse em Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim dar o pleno cumprimento. Enquanto o céu e a terra não passar, não se tira nada dela. Percebam? Paulo está coerentíssimo com aqui. Aí você vai para Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Lá em Colossenses tinha um probleminha sério. O que aconteceu em Colossenses? Lá o povo começou a criticar porque eles guardavam as festas bíblicas. E olha o que Paulo fala. Preste bem atenção. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou de sábado. Você sabia que aqui no Brasil, quem observa o mês iniciando na lua nova, na restauração, são muito poucos? Eu posso contar nos dedos. A nossa congregação, a congregação do Gilney, a congregação do Kleber, a congregação do Hélio, e mais um ou outro. E se eu esqueci de você, me perdoa. Você fala que depois eu reafirmo. Poucos, que a maioria segue o calendário babilônico. E aí está dizendo, ninguém vos condene. E hoje nós estamos sendo condenados porque nós estamos trazendo de volta o verdadeiro calendário bíblico. Percebeu isso? Outros nos criticam porque nós não celebramos o Ano Novo no meio do ano. Mandam celebrar em Habib. E Paulo tinha esse mesmo problema, então ele manda essa carta. Ninguém julgue vocês porque vocês obedecem à lei. Então vocês percebem que havia um confronto entre os seguidores do Eterno, de Yeshua, e os seguidores que vão atrás dos fariseus. Infelizmente, nós não podemos colocar aqui muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Muitas verdades que eu conheço. Não posso. Mas você pode, se você quiser saber verdades que não se podem ser ditas em rede social, entra no meu WhatsApp ou no meu Facebook e eu mando para você. Você vai ficar horrorizado e jamais vai chamar esses transgressores da Torá de meus sábios, de nossos sábios. Sabe por quê? Porque eles não são sábios. Porque se eles fossem sábios, eles voltavam para a Torá. Se você pegar esse livro, O Ciclo Judaico, tá vendo? Aqui dá para você ver melhor. Você vai perceber que o que está escrito aqui, os ensinos que são dados aqui, eles não praticam. Eles escrevem, mas não praticam. Eles são totalmente contrários. Se você ler esta obra, A Torá Oral dos Fariseus, você vai ver como é que nasceu isso, irmãos. Não tem fundamento. Por isso, se você quer fazer uma techuvá escritural, um retorno às raízes da fé dada a Moisés no Sinai, confirmadas por Yeshua, retificada pelos apóstolos, por Paulo. Volte para as Escrituras Sagradas. Não perca o seu tempo
com fantasias. Eu vejo algumas coisas que eu fico até triste. Pessoas tão importantes, pessoas que serviriam tanto à obra de Deus, perdendo tempo com fantasias, com utopias. As profecias bíblicas estão aí, estão acontecendo aos nossos olhos. Não dá tempo mais de ficarmos brincando de religião, nem nos fantasiando. Tem uns indivíduos aí que cada semana ele tem um nome judaico. É fulano bem, filho não sei de quem. Na outra semana tem outro nome. E as pessoas, elas perderam a sua identidade. Elas não sabem mais quem são. Mas nós temos uma certeza. Nós somos filhos do Deus bendito. E nós estamos procurando servi-lo da melhor maneira possível. A nossa fé é aberta. Nós não podemos fechar o nisto cremos. Nós cremos na Bíblia. Nós não temos um nisto cremos fechado, só aquilo. Não. Está escrito aonde? Vamos estudar e praticar. Não está escrito? Nem perca o seu tempo. Porque nós temos tanta coisa para fazer que não dá tempo de perder com coisas banais. Então, meus queridos, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é esta. É tempo de restauração escritural. Volte para a sua Bíblia. Ah, mas a minha versão não é muito boa. Faça como eu, tenha várias. Mas use uma análise sintática do texto. Você vai entender. Se houve uma tradução diferenciada, sabe o que você faz? Vai lá e analisa, compare. A Bíblia, ela se fecha, ela se encaixa perfeitamente. De Gênesis ao Apocalipse. Isso eu posso garantir. E talvez você diga, ah, não, mas foi manipulado daqui, manipulado. Meu irmão, se Deus tirou você do barro, nós somos feitos do barro. Você acha que Deus não poderia ter preservado a sua palavra? Você não acredita no poder de Deus? Prefere acreditar nesses sábios de internet? Nesses filhos das trevas, que só ensinam mentiras, só vos enganam? Nós não temos mais tempo para brincar de religião. Nós temos que voltar para o Deus bendito. E a nossa Beit, a nossa congregação Shamolã, nome eterno, está aqui com esse propósito. E eu conto com você. Muitas pessoas têm nos ajudado, mandado material, mandado PDF, e eu agradeço a vida de vocês, e eu oro pela vida de vocês constantemente. Nós precisamos nos unir, porque unidos nós somos fortes. Saia da Babilônia. Saia da mentira. E faz um favor. Não me deseje feliz ano novo no meio do ano, porque eu não sou senil. Não sou doido. Por favor. Deixa para abril, para março ou abril. Aí você vai receber um Xanatová, um Mectá. Bem cheio, bem bonito. Mas não faça agora. Nós queremos levantar um povo que possa ter vontade de fazer uma verdadeira restauração. E, infelizmente, o que está acontecendo? As pessoas estão saindo de um sistema religioso e entrando num pior. Aí, quando ele viu a besteira que ele fez, ele sai daquele e vai para um pior ainda. Nós estamos aqui para ajudar você. Que o Eterno continue esta semana, esse restinho de semana com você, que já acabou, nós estamos no Shabat. Estou pensando que é quinta-feira, perdão. Amanhã, às 16 horas, nós vamos ter a nossa reunião. Vamos estar estudando a Paraxá. Você é o nosso convidado. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Nós não temos efeitos especiais, nós não temos fundo musical. Nós estamos aqui fazendo com smartphone com o vidro quebrado. Mas é o que nós temos. Se nós tivéssemos equipamentos melhores, nós faríamos, mas não temos. O que temos é esse, né? Cada um pesca com a vara que tem. Então nós temos esse. Compartilhe, mande para os seus amigos, nos ajude a levar essa mensagem às pessoas. Que o Eterno abençoe você.
Que o Eterno vos guarde de todo o mal. Dê um restante de noite de paz e tranquilidade. É o nosso desejo. Amém. Shalom, shalom.